Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um Band News Entrevista, mais uma manhã de sábado, mais um final de semana que a gente começa juntinho. Eu aqui, Renata Menezes, e os meus convidados, com muita informação para você, para a gente começar o final de semana do jeito que a gente gosta. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, Dr. Sérgio Braga, ele que é endocrinologista, e hoje ele vai passar o programa inteiro comigo, e a gente vai falar de obesidade. Eu ouso dizer que a gente vai falar de obesidade de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido falar de obesidade. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bom, Renata. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz de te receber. Você que está ouvindo a gente está no seu carro, está na sua casa, você que está acompanhando depois no nosso canal do YouTube. Agora é a hora de você mandar o link do YouTube, se você está vendo depois, no grupo da família, ou então aproveita, avisa lá no grupo da família, assim, ó, pessoal, tá tendo uma entrevista super gostosa, é importante, lá no Band News Entrevista, sintoniza na Band News, que a conversa boa vai começar. Falar de obesidade hoje, doutor, é falar de tanta coisa, principalmente de uma busca pelo emagrecimento que a gente está vendo ultrapassar até os limites, assim, das questões de saúde, né? A gente está ouvindo falar de tanta coisa, de canetinha emagrecedora, dos limites da magreza, enfim. A gente vai falar de tudo isso hoje, mas eu, como jornalista, gosto sempre de começar do começo. Então, vamos começar entendendo o que é obesidade. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso programa e o senhor falou, obesidade é uma doença e demorou para essa compreensão chegar, né? Então, explica para a gente, por favor. Isso, Renata, a obesidade é uma doença, né? Uma doença crônica, com múltiplas causas. Então, as doenças que têm múltiplas causas, elas são difíceis de serem tratadas e a própria ciência demorou muito. Os próprios profissionais da área de saúde demoraram muito de enxergar que era uma doença, né? Houve esse atraso, digamos assim, da medicina. Agora, nos últimos 30 a 40 anos foi que a obesidade começou a ser entendida pelos profissionais de saúde como um problema de saúde, uma doença, e a partir daí começou a se desenhar novas linhas de direcionamento em relação aos cuidados que a gente deve ter com a pessoa que tem obesidade, com o paciente que tem obesidade. Isso muda tudo, né? Muda, porque durante muitos anos a gente via as pessoas com obesidade, mas a gente não fazia nada. Que a gente achava que aquilo não tinha nenhuma implicação, aquilo não trazia nenhuma repercussão, aquilo não tinha nenhum risco para o paciente. E depois a gente começou a ver que não, que sim, é uma doença grave, complexa, crônica, de difícil tratamento e difícil controle. E a partir daí começou a surgir opções de tratamento para essa doença, que a gente vai discutir hoje aqui algumas dessas. São muitas opções, né? Isso. Quando a gente fala de obesidade, muitas vezes, para quem é leigo, essa é uma palavra que conecta muito com essa ideia da alimentação, né? A pessoa está obesa porque talvez esteja comendo demais. É um pensamento raso, claro, né? A gente sabe, o senhor também acabou de falar que é muito mais complexo do que isso. Mas a alimentação ainda é a principal causa de obesidade? Ou isso é mito, isso é uma ideia que fica aí no nosso inconsciente coletivo, mas que na verdade está equivocada? Não é raso não, Renata. É importante a gente falar sobre isso, tá? Durante muitos anos, e até hoje a gente ainda vê isso, a gente culpa a pessoa com obesidade por ela estar com obesidade. E uma doença que a pessoa apresenta, não vamos culpar ele por ter uma doença. Mas sim, a alimentação é um dos pilares, uma das causas da doença obesidade. Então, assim, existem as causas genéticas da obesidade, as causas ambientais, e nas ambientais a gente inclui, sim, o alimento que ele ingere, inclui a atividade física que ele faz, o ambiente em que ele vive. Existem as causas emocionais, as causas psicológicas e ou psiquiátricas. Então, são várias causas. O alimento é muito importante, né? O crescimento desses números de obesidade, ele veio junto com o mundo moderno e que isso foi muito associado à piora da alimentação. Então, hoje, a gente desembala mais e descasca menos. A gente come poucas coisas naturais e a gente come muito que a gente acha pronto. Então, esse alimento pronto contribuiu com que a obesidade chegasse nos números que ela chegou hoje.
Então, sim, a alimentação é muito importante. Se a gente começar por aí, a gente já está no caminho certo. Que coisa boa. Os nossos hábitos mudaram muito também, né, doutor? Mudaram demais. Você está chegando agora, está sintonizando o seu rádio. Eu estou conversando com o doutor Sérgio Braga, ele é endocrinologista. Hoje a gente está falando de obesidade. E aí eu estou imaginando aqui, né, nós que fomos crianças ali, eu que fui criança nos anos 80, quem está ouvindo a gente foi criança nos anos 70, 60, enfim. A gente que viveu uma época em que a gente descascava mais do que abria embalagens. Eu me lembro que era mais raro a gente ver, por exemplo, uma criança ou até um adulto obeso, né? Hoje em dia é muito comum. Você vai a uma escolinha, você vai a um parque, é comum a gente ver as crianças acima do peso. Isso tem essa relação não só com a alimentação, mas também com os nossos hábitos, né? A gente fica mais tempo sentado, a gente fica mais tempo no celular. Com o desenvolvimento do mundo moderno, as coisas foram ficando mais fáceis, chegando até a mão da gente, sem a gente precisar de fazer muito esforço, né? A gente não precisa de sair para caçar o que a gente vai comer. A gente vai no supermercado e compra. Aliás, a gente não vai nem no supermercado. Agora a gente manda entregar em casa. A gente pede em casa e chega e você come. Então, essas facilidades do mundo moderno têm um ganho, mas têm um peso. E a gente tem que ter muito cuidado com essas escolhas. Isso é muito importante. Sim, com certeza. Vamos então falar do tema que é impossível falar de obesidade e não falar sobre ele, que é canetas emagrecedoras. Eu acho que não passa, assim, 2 programas aqui, não passam 2 sábados sem eu trazer esse assunto, porque realmente é um tema dos nossos tempos, né? A gente ouve muitos profissionais de saúde aqui, meus convidados, sempre trazendo essa questão, né? Que as canetas emagrecedoras, elas podem ser aliadas dentro desses contextos de obesidade. Mas ficou, doutor, uma sensação assim, quase que milagrosa, né? Que a caneta emagrecedora, ela resolve, ela faz a pessoa emagrecer e pronto. A gente já entendeu que não é assim, mas ainda existe esse equívoco mesmo, essa sensação nas pessoas de só chegar lá no consultório do Dr. Sérgio e falar: doutor, quero uma canetinha e pronto, está resolvido o meu problema? Existe, Renata. Primeiro eu queria falar para você o seguinte: infelizmente elas ganharam esse apelido, né, de canetas emagrecedoras, mas nós endocrinologistas, nós lutamos contra isso. São medicamentos anti-obesidade. Da mesma forma que nós temos medicamentos anti-diabetes, medicamentos antihipertensivos, a gente tem medicamentos anti-obesidade. Então, com o tempo, a gente vai desmistificar esse nome, que ficou muito feio, digamos assim. Mas sim, elas são importantes, mas elas não devem ser as protagonistas. No tratamento da obesidade, como eu te disse, existem várias causas. Então, a gente, às vezes, tem que agir com múltiplas armas, múltiplos armamentos, ferramentas, para a gente poder tratar a obesidade. Então, a gente sabe que deve haver uma modificação no estilo de vida, né? Revendo a alimentação, revendo a atividade física, revendo hábitos de vida do dia a dia. A gente precisa de uma equipe de suporte, de apoio, de tratamento, com um endocrinologista, com um psiquiatra, com a nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo, que tem muita importância no tratamento. Isso tudo faz a parte da modificação do estilo de vida junto. E tem a possibilidade até de uma cirurgia bariátrica, em alguns casos mais extremos, e também até de internamento para tratamento de obesidade, em alguns casos mais complexos. E aí chegaram as canetas, os medicamentos anti-obesidade. Eles vieram para ajudar. Se você usar somente a medicação, você pode ter um resultado imediato, você vai emagrecer, mas você não vai estar tratando da doença. Então, isso aí pode voltar depois e você pode emagrecer com menos saúde, com menos qualidade de vida. Então, o ideal é que a caneta seja utilizada no contexto de toda essa equipe transdisciplinar que a gente deve usar, no contexto de modificação de estilo de vida, no conjunto, digamos assim, um conjunto da obra, né? Fazendo tudo, não isoladamente as medicações. E elas devem ser usadas, sim, para quem tem obesidade. Jamais para quem busca um emagrecimento estético. Até porque pode ser muito perigoso, porque né? tem mais riscos e mais complicações. Então, a gente tem que ter cuidado. É um remédio, é uma medicação. Deve ser usada com acompanhamento médico.
Sim. Nunca individualmente. Exatamente. É curioso como quando a gente pensava numa facilidade, né, num método que trouxesse um pouco mais de facilidade para o emagrecimento mais rápido, a gente pensava na cirurgia bariátrica, que era um processo, além de cirúrgico, que envolvia uma quantidade enorme de profissionais. É como se os medicamentos anti-obesidade, né, como a gente chama as canetas emagrecedoras, é como se tivessem trazido essa ideia de que é tão simples que nem precisa do acompanhamento médico, e é um perigo enorme. A gente escuta aqui os profissionais de saúde todos falando da importância, né, desse cuidado. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais para esse lugar do tratamento da obesidade, a obesidade como uma doença, né? Ou seja, voltar para esse assunto, para esse ponto que a gente estava trazendo. O que já se descobriu sobre a obesidade? Já se sabe o que causa? Se tem como a gente evitar? Enfim, como é que hoje, 2026, a ciência, a medicina olham para a obesidade? Olha, tem muitas pesquisas sendo feitas nessa área. Como eu te disse anteriormente, é uma doença classificada como uma doença recente, jovem, de menos de 50 anos. Então, tem muita pesquisa em andamento, medicamentos surgindo, propostas de mudança de estilo de vida, propostas de cirurgia, propostas de internamento. Tem muitas opções terapêuticas, mas é uma doença, como eu disse, crônica e complexa. Então, por isso a dificuldade de tratamento. Será que essas medicações que surgiram agora são a solução? A gente não sabe, a gente só vai saber disso daqui a alguns anos, tá? Será que a gente vai precisar de mais coisas, mais ferramentas para tratar o paciente com obesidade? Provavelmente sim, por ser uma doença complexa. Para você ter uma ideia, Renata, a obesidade, ela piora ou agrava ou causa cerca de 200 doenças já listadas. Nossa, é uma quantidade muito grande. Então, ela é uma doença que pode não gerar outras doenças, mas pode facilitar. Pode até gerar doenças. Também. Pode Nossa. causar outras doenças ou agravar outras doenças que a paciente ou o paciente já tenha. Pode ser que a pessoa não tenha uma doença. Alguém que não estivesse com obesidade, não tem obesidade, ela não teria doença. Mas o fato dela ter obesidade faz com que ela desenvolva aquela doença? Sim. Uau! É comum a gente ver isso no processo de emagrecimento, no processo da perda de peso do tratamento da obesidade. Às vezes, a gente pega um paciente que tem, um exemplo, obesidade e hipertensão. E aí ele está usando lá 2, 3, 4 remédios para pressão. Quando ele começa a emagrecer, perder peso, a gente vai precisando de reduzir esses remédios da hipertensão. Em alguns casos, a gente até precisa de suspender o remédio da hipertensão. Por quê? Ou seja, só a obesidade estava piorando uma doença que era hipertensão nele. Então, do mesmo jeito que a obesidade faz surgir, ela também, ao desaparecer... Ela pode estar tratando de outras doenças. Fantástico. Ela pode estar tratando. Fantástico. Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente estuda muito hoje. Meu grupo estuda muito isso. Redução de medicações antihipertensivas, antidiabéticas em pacientes que perdem peso. Sim. Porque realmente há uma melhora desse quadro. Quais são essas doenças? A gente já sabe, assim, hipertensão, problemas cardíacos, mas tem outras, assim... Tem doenças metabólicas, tem doenças osteoarticulares, artrose no joelho, artrose no quadril, problemas de coluna. Tem as doenças ligadas à saúde mental, a ansiedade, a depressão. Elas são causa de obesidade e são consequência da obesidade. Nossa. Tem as doenças, são tantas, eu estava até relendo isso esses dias, as doenças de pele. Tem doenças de pele também dermatológicas que se agravam com a obesidade, algumas dermatites. Impressionante. Então, doenças articulares da área da reumatologia também se agrava. Imagina, o paciente já tem uma artrite, uma doença nas articulações, e aí vem o excesso de peso, então ele agrava essa doença também. Então, são várias doenças no corpo humano que podem ser agravadas pela obesidade. Fora as mais comuns, como você citou aí, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, que hoje em dia é a gordura no fígado, está sendo muito estudada, a apneia do sono, que causa um sério prejuízo ao terrível, indivíduo. Inclusive prejuízos familiares, prejuízos relacionais, né? Isso. Olha,
Eu daqui a pouco vou querer saber sobre tratamento, vou querer saber um pouco mais sobre a vida do Dr. Sérgio, ele vai me permitir perguntar algumas coisinhas, porque a história de vida dele tem uma relação muito forte, assim, muito bonita com esses estudos que ele faz. Então, eu vou convidar você que está ouvindo a gente e chegou agora, ou está acompanhando desde o início do programa, vou pedir para você continuar aí, tá? Que a gente volta daqui a pouco com o Dr. Sérgio Braga, ele é endocrinologista, a gente está falando de obesidade, vamos falar de tratamento, vamos falar de muita coisa ainda no próximo bloco, tá, doutor Sérgio? Tá bom. Mas, por enquanto, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Tá bom? Já. Até já, não sai daí. Estamos de volta aqui com o nosso Band News Entrevista, nessa manhã de sábado, aqui Renata Menezes. Você já sabe que o nosso encontro de segunda a sexta é na telinha da Band, no Band Mulher, mas o sábado eu começo com você, o final de semana aqui juntinho, no nosso programa eu na Band News FM, a rádio que toca notícias, e a gente já começa sempre o programa falando de assuntos bons. Eu tenho sempre entrevistados muito especiais. Hoje eu estou com um entrevistado, todo sábado eu aprendo muito aqui, viu, doutor Sérgio? Aprendo muita coisa. Hoje eu estou aprendendo bastante. A gente está falando de obesidade aqui, doutor Sérgio Braga é endocrinologista. A gente já falou de canetinha emagrecedora, a gente já falou de muita coisa. Aliás, não é canetinha emagrecedora, é medicamento anti-obesidade. Aprendi hoje também, porque a gente fala canetinha, parece que é uma coisa quase inofensiva. Então, vamos começar a fazer esse exercício. Doutor Sérgio, nesse segundo bloco, queria falar um pouquinho da sua história com a endocrinologia e o tratamento de obesidade, porque é uma história muito bonita. Então, dentro do seu limite aí, da sua privacidade, o que o senhor quiser contar para a gente, como foi que começou essa história de olhar para essa questão de saúde, né, para essa doença, com tanta atenção e há tantos anos para ajudar no tratamento de tantas pessoas. É interessante, Renata, a gente falar um pouco sobre isso, né? Não somente pela minha história, mas pela história da pessoa que vive com obesidade. As pessoas que vivem com obesidade ao longo da vida, elas são muito estigmatizadas. Isso acontece até nos dias de hoje, por incrível que pareça, né? Elas são discriminadas por conta do excesso do peso, sim. Eu caminhei para essa área de atuação depois da minha formação, por conta de eu ser uma pessoa com obesidade. E ao longo dos meus 35 anos, enquanto médico e como médico, eu convivo com a minha doença e vou tratando-a da forma que a gente vai conseguindo tratar. Eu cheguei a te dizer ali, um pouco antes da gente entrar aqui, que a obesidade é uma doença diferente de muitas outras, porque é uma doença visível, né? Então, enquanto médico endocrinologista, às vezes eu fui até estigmatizado, porque o paciente chegava e ele me culpava por eu ser um médico endocrinologista e estar acima do peso. Ele botava a culpa em mim. Ele não entendia. Na verdade, assim, até eu demorei de entender também isso. E hoje a gente sabe que não existe culpado quando existe uma doença. Então, a gente tem que tratar da doença. Então, hoje eu sou tratado, então eu disse para você, eu tenho obesidade, e quem tem obesidade vai ter obesidade para a vida toda. E aí o senhor vai me permitir fazer uma pausa aqui para eu explicar uma coisa para quem está ouvindo a gente no rádio. Eu estou aqui com o doutor Sérgio. Se você está vendo no YouTube, você está pensando a mesma coisa que eu. Mas se você está ouvindo no rádio, vou fazer uma pequena audiodescrição aqui. O doutor Sérgio é um homem magro. Eu estou olhando para ele, ele tem um corpo magro. É uma pessoa que, se a gente olha na rua, a gente a palavra obesidade não vem à nossa mente, assim, né? Um corpo magro. Ainda assim, o doutor Sérgio fala, eu tenho obesidade. E isso me chamou muita atenção. Antes da gente começar aqui a nossa conversa aqui no estúdio, eu já disse isso a ele, porque esse jeito de falar sobre obesidade faz a gente repensar completamente a relação que a gente tem com essa doença, porque a gente está acostumado a ouvir as pessoas falarem fulano era obeso, emagreceu, deixou de ser obeso. O que o senhor traz, o que o senhor propõe com essa nova forma de falar é justamente um olhar para uma doença que vai ser tratada ao longo da vida, né? Uma doença longitudinal, uma doença crônica. Se em algum momento da sua vida, ou na infância, ou na adolescência, ou até mesmo na vida adulta, você ganhou muito peso, ficou com obesidade, então você é um paciente com obesidade. Mesmo que você se trate, digamos, mesmo que
O paciente use agora a medicação anti-obesidade e emagreça, ele é um paciente com obesidade. A gente tem que acompanhar ele a vida toda. Porque se esse tratamento para de alguma forma, não é só a medicação, mas se para a mudança do estilo de vida, se para acompanhamento médico, a doença pode voltar. É a mesma coisa que acontece com o diabético e com o hipertenso. Se eu controlo meu diabetes ou minha hipertensão e eu paro a medicação, vai voltar a subir minha pressão, vai voltar a subir o meu açúcar do sangue. Com a obesidade é a mesma coisa. E durante muito tempo não se achava que era assim. Hoje em dia a gente sabe que é assim. É crônica e complexa e precisa de... É longitudinal. Então precisa de um acompanhamento para a vida toda. Então assim, eu não tive obesidade e me curei. Eu tenho obesidade e eu estou sob controle. Porque eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para ter esse controle. Então, eu faço minha atividade física regular, eu tenho uma alimentação saudável, eu, em alguns casos, posso ter usado medicação ou não, eu posso ter feito alguma outra coisa, mas eu tenho um acompanhamento com a equipe que me acompanha. O ideal é que a gente acompanhe com o médico, com o endocrinologista, com o clínico, com o cardiologista, com a nutricionista boa, com o psicólogo. Né? Faço sim psicoterapia e abordo com a minha psicóloga, inclusive, a minha doença. Fantástico falar isso, é muito importante. Então, é muito importante. Isso já foi estigma. Né? Imagina, há 35 anos, quando eu comecei a tratar pacientes com obesidade, eu não conseguia mandar um paciente com obesidade para o psicólogo. Porque até hoje já é um tabu, ainda é um tabu tão grande a gente falar de saúde mental, diminuindo pouco a pouco, eu acho que por via da necessidade, porque a gente vive uma sociedade com várias questões de saúde mental, então a gente fala, eu falo muito aqui nesse programa, falo muito lá no Band de Mulher também, a importância da gente fazer terapia, celebro cada vez que senta um homem na minha frente falando que faz terapia, porque para as mulheres é mais fácil, a gente que a mulher aprende a falar um pouco mais das nossas vulnerabilidades, então para os homens a gente sabe que é um caminho um pouco mais complicado decidir fazer um processo terapêutico e é tão bom porque não é fácil, tá? Se você está ouvindo a gente aí e não faz terapia, faça, é maravilhoso, não é gostoso, mas é importante, né? É bom, é ruim, mas é bom. Eu sempre digo que terapia é bom, mas é ruim, mas é bom, porque vai ajudar a gente a olhar para os nossos próprios padrões e isso é muito importante. Você na sua vida, né? Exato. No contexto da sua vida. Então é isso, Renata, é um acompanhamento para sempre. É uma doença que requer acompanhamento para sempre. É isso que eu faço com os meus pacientes e comigo. Aí era a minha próxima pergunta. Como é essa relação com os pacientes, né? O senhor fala logo assim, olha, eu também tenho obesidade, eu também trato. Como é que isso reverbera nesse processo com os pacientes? Deve ser muito positivo, né? Durante muito tempo, eu até falei aqui que eu fui estigmatizado. Sim. Por eu ser um endocrinologista que estava acima do peso e alguns pacientes... com certeza criticavam isso. Mas, em algum momento, houve uma virada de chave, porque isso também passou a me identificar, eles se identificarem mais comigo. E hoje, quando eu compartilho com eles que eu tenho obesidade, que eu estou controlado, eles se identificam mais. Então, acaba que esse feedback cresce, vem crescendo. Então, eu tenho pacientes que indicam outros pacientes para mim por conta disso. Sim, porque com certeza... Por conta dessa minha experiência de vida. Exato, porque saber exatamente... Claro, cada experiência humana é única, né? Mas tem vários pontos que se ligam aí, né? Nessa experiência de vida. Então, imagina você que tem obesidade, poder estar com um médico que passa mais ou menos pelas mesmas coisas. Então, isso faz toda a diferença. Queria aproveitar, claro, sua presença aqui para falar um pouco para quem está ouvindo a gente e... tem obesidade, vive essa situação que tem a ver com ter preconceito, como o senhor trouxe aqui, ao mesmo tempo tanta pressão estética, né? Também tem uma dúvida minha que onde é que começa a obesidade? Porque a gente sabe, eu sou uma boa aluna, aprendi com outros profissionais de saúde que vieram aqui, que já não é um cálculo mais tão matemático, tão simples como era antigamente, né? Então, como saber também, né? Quando é que a pessoa está acima do peso e quando isso é obesidade? Queria aproveitar para já tirar essa dúvida também. Pronto. Ainda é discutido bastante nos dias atuais se a gente deve manter esse índice de massa corporal, que é um cálculo matemático, que você pega a sua altura e divide pelo... Você pega seu peso e divide pelo quadrado de sua altura e acha um índice. E aí tem várias calculadoras nas redes sociais, na internet, que ensinam você a calcular isso e vai te classificar em normal, sobrepeso
ou com obesidade. Com obesidade ainda vem grau 1, grau 2 ou grau 3. Grau 3 seria a obesidade mais acentuada, a obesidade extrema. Ainda é uma forma mais fácil da gente classificar a nível populacional, mas isso vem sendo muito discutido, porque tem pacientes que não têm obesidade, mas que têm complicações que a obesidade vem causando. Tem pacientes que não estão com IMC muito alto, mas que têm muita gordura corporal, quando a gente avalia através de outros exames. E tem pacientes que estão acima do peso e que não é só gordura, é músculo. Então, é por isso que vem sendo questionado o índice de massa corporal. Mas ainda é um parâmetro utilizado, ainda ajuda a nível populacional para você orientar as pessoas a fazerem. E o que fazer? Né? Sempre procurar a ajuda de um profissional de saúde. Isso, assim, é o mais importante de tudo. Não vá buscar isso em internet, em rede social. Procure um endocrinologista, procure uma nutricionista, um psicólogo. Busque ajuda. Se você acha que está acima do seu peso, busque ajuda. Porque nada que a gente faça sozinho, digamos, eu não vou fazer psicoterapia em nenhum paciente, porque não é a minha formação. Exato. Então, eu tenho que trabalhar dentro da minha área. Então, se eu não sei sobre isso, eu vou buscar ajuda. Então, busquem ajuda e busquem profissionais de saúde habilitados. Habilitados, capacitados, pesquise sobre o profissional, pesquise nos sites dos conselhos de medicina, dos conselhos de nutrição, para ver se o profissional é habilitado para fazer aquele atendimento, para tratar de pessoas com obesidade, e aí busca essa ajuda que vai te colocar no caminho certo. Sim, é muito importante também a gente aproveitar para falar do cuidado com essas fórmulas milagrosas, com essas dietas malucas das redes sociais, com... Enfim, gente, qualquer solução milagrosa, e eu sei que às vezes a gente está vulnerável. Tem momentos na vida que a gente está vulnerável e a vulnerabilidade é um prato cheio, porque a gente quer sair de uma situação, seja emocional, seja de saúde, seja financeira, a gente quer sair o quanto antes, né? Tem que ter muito cuidado, porque, como o senhor trouxe, né, é um cuidado longitudinal. Então, assim, é para a vida toda esse cuidado. A gente tem que ter cuidado, porque a gente tem muita informação hoje em dia, né, Renata? A gente está muito informado. Agora, a gente tem que ter cuidado com a origem dessa informação. Tem muitas informações boas, com certeza a maioria das informações que a gente tem acesso nas redes sociais, na internet, tudo, são informações boas. Mas tem aquela informação não tão boa e que às vezes ganha aquela dimensão que não deveria ganhar e a gente passa a acreditar até naquilo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que a informação é o caminho certo, mas você tem que buscar de onde está vindo essa informação. E procurar profissionais, né? Porque, assim, legal que você segue alguém nas redes sociais. Tem muita gente séria, muita gente legal compartilhando o estilo de vida. Mas atenção, porque, assim, você pode até gostar. Todo mundo tem, sei lá, seu influenciador de estimação que gosta muito, que segue. Bacana, não tem problema. Mas nada substitui um profissional que estudou a vida inteira, que é especialista naquele assunto, que está ali para te atender, para trazer as informações corretas. Para quem está ouvindo a gente, doutor, e está assim, decidido ou decidida a cuidar da saúde, sabe? Já tem o diagnóstico mesmo de obesidade e está com aquela angústia, né? Porque a gente sabe que é uma doença que mexe muito também, muitas vezes, com a autoestima. Emocional. O que o senhor aconselha? De novo, assim, buscar ajuda. Né? Buscar profissionais habilitados para isso, capacitados, e a gente tem profissionais os mais maravilhosos possíveis no serviço público e no serviço privado. Então, hoje em dia a gente tem acesso ao serviço público e serviço privado em instituições que cuidam bem de pessoas com obesidade. Então, isso já não é tanto uma dificuldade, né? E buscando essa ajuda, a pessoa vai ser bem orientada e vai ter sucesso no tratamento. E paciência, né? Paciência, porque tudo na vida a gente constrói com paciência. Não é fácil, né? Nesses tempos que a gente vive de tudo tão imediato, né, doutor? Que é o resultado para ontem. Para ontem, mas não é assim. Infelizmente, não é assim que a vida funciona, né? Não. Quero te agradecer muito a sua presença aqui. Essa presença tranquila, calma. Eu imagino que os pacientes devem sair zen, assim, ó, das consultas. E tudo que a gente precisa, né, num profissional de saúde é essa calma, essa tranquilidade, essa segurança, claro, né? Inteligência e tudo. Para quem está ouvindo a gente, está com vontade de saber onde lhe encontrar, como fazer o atendimento, o tratamento, onde é que pode encontrar o senhor? Pronto, eu sou diretor médico de um hospital que nós tratamos e cuidamos de pessoas com obesidade.
Depois eu posso deixar os dados aqui com você, tem um consultório também privado, e aí os dados a gente deixa aqui compartilhado com você. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou dando os meus recados aqui, se o doutor puder dar uma procuradinha aí nos dados, no que quiser passar no e-mail, enquanto eu vou dando um recadinho aqui pro pessoal, pode ser? Pode ser. E aí depois ele vai contar pra gente como é que faz para encontrar. Quero agradecer a sua companhia no programa de hoje. Quero lhe dizer que todas as edições do Band News Entrevista, todas, você que está ouvindo a gente aí no rádio, está em casa, está no carro, todas estão no nosso canal do YouTube. Então é só você entrar lá no YouTube, colocar Band News Entrevista, aí você pode botar a data que você quiser, ou você pode só colocar o nome do nosso programa, você vai ver todas as edições com todos os nossos entrevistados. A gente tem pérolas aqui, conversas maravilhosas, e você pode ter o link também para mandar no grupo da família, no grupo dos amigos, é sempre bom, tá? Nosso encontro ao vivo, lá na telinha da Band, 1h30 da tarde, vai mudar um pouquinho. Também tenho esse recado para dar, doutor Sérgio, a partir do dia 30, terça-feira, o Band Mulher vai começar um pouquinho mais cedo. A gente vai começar a se encontrar 1h20 ao invés de 1h30. Vamos ganhar mais um tempinho juntos. E o que mais que eu preciso dizer? Todo sábado aqui, 9 da manhã, né? A gente juntinho aqui no Band News Entrevista. Já temos os nossos números? Pronto, agora é o momento. Se estiver dirigindo, calma. Depois você vê lá no YouTube. Não vai pegar no celular, mas se você estiver em casa, já pode digitar aqui as informações. É fácil, Renata. Então, acessa a gente nas redes sociais. Eu sou diretor médico do Hospital da Obesidade, então a nossa rede social é @Hospital da Obesidade. E lá a gente passa muita informação sobre a doença, para que as pessoas tenham mais conhecimento do problema com que estão convivendo. Maravilhoso, que bom. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Volte sempre, foi um prazer conversar com o senhor, viu? Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente que agradece, a gente que agradece. Vou encerrando o nosso programa de hoje por aqui, desejando a você um ótimo dia, um excelente final de semana. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide de quem você ama. A gente se encontra segunda-feira, lá na telinha da Band, no Band Mulher, e no próximo sábado aqui no nosso Band News Entrevista. Um beijo e até sábado que vem.